Fala pessoal, eu me chamo Alisson, sou aqui do canal Fluminense Arretado e vamos para mais um Fluminense Arretado News com as notícias do Fluminense do dia a dia. Primeira notícia é que o atacante Wellington Silva foi apresentado ao seu novo clube lá no Gamba Osaka, do Japão. Ou seja, o Fluminense vendeu o jogador e não vendeu, porque os valores que seriam como compra do atleta foram para quitar antigas dívidas, no caso da gestão anterior ainda, do Pedro Abad. Então, o Fluminense usou esse valor para quitar a dívida, não recebeu nada, mas também não criou dívidas futuras, que é o modelo que o Mário Bittencourt vem usando para essa nova gestão. Outro detalhe, que o lateral direito Samuel Xavier, vindo do Ceará, foi apresentado hoje na coletiva e ele destacou com relação ao Covid, que realmente teve um Covid, foi realmente os sintomas dele foram muito fortes, ele acabou até perdendo massa muscular, mas que já está iniciando o trabalho de volta para estar voltando aos treinos e jogos aí. E outra parte da entrevista dele que eu achei muito interessante foi com relação à recepção dentro do Fluminense. Ele usou até um trecho onde ele diz que ele foi recebido e olharam nos olhos dele, né? Eu acho que é uma coisa muito legal sempre estar ressaltando esse bom ambiente do Fluminense, porque isso ganha campeonato, ganha jogos. Ele ter usado isso é porque ele já esteve em lugar, ou estava em lugares que realmente não acontece esse tipo de coisa, como porque no elenco grande, grupo, você tem briga de posições, briga por posições, todo mundo quer jogar, então acaba criando grupinhos, rachando, e ele chegar e falar isso é muito bom, porque mostra como é o clima dentro do Fluminense. Tanto é, aproveitando já sobre o assunto, que quem acaba saindo, que acaba querendo voltar também. Hoje o Mônaco aqui, Brasil, fez uma postagem do Caio Henrique falando do Fluminense. Eu vou ler aqui um pouco do trecho, onde ele fala: sempre que dá, sempre que tenho folga, assisto aos jogos do Fluminense Futebol Clube. Estou sempre na torcida. E esse ano é importante para que o clube de volta para a Libertadores. Vou apoiar, assistir aos jogos e espero que dê tudo certo para o Fluminense. É outro cara que chegou, ele chegou em baixa, muito em baixa, até reserva lá no Paraná. Eu já conhecia, porque era volante da base de seleção, mas lá no Paraná tentaram fazer dele um camisa 10, o Fluminense tentou fazer isso, levou para volante, acabou virando um lateral e um dos jogadores que nesses maus períodos aí que o Fluminense viveu, foi um dos grandes destaques. E se estivesse hoje no elenco, hein? Não quero nem pensar. Um grande abraço aí para ele, que tudo de bom na carreira dele, que ele possa voltar um dia pro Fluminense, que esse tipo de jogador que respeita a instituição é o que a gente quer dentro do clube. A outra notícia de hoje é sobre ainda o congresso técnico que teve, o conselho técnico que teve na CBF, que o Fluminense foi um dos clubes que votaram a favor. Eu já tinha até falado sobre essa filosofia do Fluminense na manutenção do trabalho, então não iria afetar ao modelo de trabalho do Fluminense, porque o Fluminense já dá esse tempo de trabalho. Então nós teremos Roger e só não teremos se ele receber uma proposta ou uma catástrofe, que eu espero que não aconteça. Espero que ele fique o ano inteiro e faça um bom trabalho. O site de Saudações Tricolor, aproveitando já o gancho do Roger, falou um pouco sobre, mostrou alguns lances já hoje sobre gols do Fluminense com infiltração. E aí o John Kennedy também tinha destacado na entrevista que já se treinam infiltrações. E é um lance bem legal, peço que vocês dêem uma olhadinha lá no site Saudações Tricolor. E pelo visto já tem dedo do técnico ali. Muito bacana. Já nas entrevistas eu já estou gostando bastante da forma que ele conversa, que ele entende de futebol. Tomara que dê muito certo. Eu vou até já aproveitar o gancho, porque era o nosso último tema de hoje. Com relação ao Roger. O Roger, como todo mundo já sabe, que é um zagueiro construtor, que o Fluminense tem como plano A o David Duarte, mas o Goiás está fazendo um jogo duro para negociar o jogador. Fica essa incógnita. Ainda não foi divulgado nomes de plano B, mas já me preocupo com possíveis nomes. Tomara que feche logo David Duarte e não seja nomes de um plano B, que eu creio que já seria mais uma dor de cabeça aí para a torcida do Fluminense. O outro é um atacante que possa jogar ou do lado do Fred, e quando o Fred tiver, ele possa fazer a função do Fred, que a opção A é o William Bigode, que é um jogador incontestável, que é aquela contratação do ano, caso venha
e que seja a contratação incontestável, coisa que não acontece há muito tempo. Eu acho que a última incontestável foi o Ganso, porque na época a gente estava muito mal e a gente estava na carência de ídolos e todo mundo aceitou muito bem. Eu acho que o William Bigode, depois de anos, nós teremos uma contratação incontestável no Fluminense. Tomara que ele venha. Ainda voltando à questão do futebol, o Roger deu uma entrevista onde ele falou que vai e já seria o normal aproveitar todo o trabalho do Marcão. O esquema que o Marcão usou, a forma que o Fluminense jogou, porque já estava bem entrosado, já estava muito bem. Então vai aproveitar aquilo, que era aquele tripé que ele chama, né? Com o Martinelli, o Iago e o Nenê. Mas disse que poderia ter a possibilidade desse tripé virar um tripé defensivo, com a entrada do Wellington. O que ele ia ganhar com isso? Botaria o Wellington cão de guarda na proteção e daria mais liberdade para o Martinelli e o Iago. Como eu já vinha falando anteriormente, eu acho que o Martinelli é um jogador que precisa mais de liberdade, porque ele atrás se destaca com passes, com lançamento, com a saída de bola, dá mobilidade na saída, agiliza a saída, mas se ele tiver mais à frente, o Fluminense leva mais perigo, porque ele tem muito talento. Sem contar na finalização dele e na assistência, que conta como pontos principais, entendeu? Então, assim, eu acho que quanto mais ele tiver avançado, melhor para o Fluminense. E o Roger já está usando isso. O Iago também tem a qualidade para jogar mais avançado, e os dois são bastante dinâmicos. Então, assim, quando se fala, vou jogar com 3 volantes, todo mundo já leva para o lado negativo, mais um defensivo. Mas na atual conjuntura do Fluminense, não é, porque os 2 volantes são bem dinâmicos, e ele realmente vai segurar o Wellington para ficar ali de cão de guarda na frente da zaga, e completaria na parte da frente, no 4-4-2, com o Nenê, um atacante mais fixo junto com o Fred. Ou seja, não teria aqueles 2 atacantes de lado. Eu gostei bastante, porque eu acho assim, hoje o Fluminense tem um esquema tático. Se você pegar esquema tático que dê, além do esquema tático montado, dê resultado, depois de anos, esse é o primeiro. Porque aquele do Diniz, infelizmente, ele tinha uma equipe montada, bem organizada, mas apanhava para todo mundo. Então, assim, do que deu certo foi esse do Marcão. O Marcão fez um primeiro. O Fluminense hoje tem um esquema tático, que é aquele que ele disse que vai manter. Com essa ideia do Roger, é muito bacana que o Fluminense passa a ter uma variação de esquema tático, com 2 esquemas táticos. E isso é muito bacana, muito legal, cara. Muito legal. O Fluminense precisa disso, porque nem todo jogo se joga da mesma forma. E ele até usou que poderia fazer esse tripé defensivo para tirar lá na linha alta, tirar em cima, chamado. O que ele ia fazer? Em vez de utilizar os pontas, que geralmente são atacantes de lado, que geralmente também não sabem marcar, para marcar lá em cima, ele vai marcar lá em cima com o volante. Ou seja, ele vai ter a possibilidade de ter marcadores bons, ter recuperação de bola e talvez até uma finalização mais rápida para o gol, alguma coisa do tipo. Ou um passe, porque, como eu falei, os 2 volantes, tanto juntamente com o Nenê, tem muita qualidade. Então, esse é outro ponto bastante interessante da entrevista do Roger. Como eu disse, ele, pelo que ele vem falando, eu venho gostando demais das análises dele, do que ele está entendendo do jogo. Durante as partidas, ele está fazendo leituras muito boas. Na análise contra do último jogo, contra o Boa Vista, ele fez uma análise muito interessante, até explicou as mudanças, o início da entrada do Samuel e porque depois colocou jogadores rápidos na beirada de campo. Gostei bastante, estou gostando bastante, espero que dê muito certo. Espero que dê muito certo. E a notícia mais importante do dia é quanto à renovação do Matheus Martins. Para mim é um dos grandes talentos da base do Fluminense, até do futebol brasileiro. A torcida tem que ficar de olho nesse garoto, artilheiro, cara frio, concentrado. Ele não é tão habilidoso quanto o Kaique, mas ele define bem as jogadas, define rápido, ele não tem muita firulinha com ele, não. Ele tenta o drible e finalização. E é matador, apesar de jogar de lado. Então, assim, é um cara que nessas funções que o Fluminense está procurando no mercado, que era o atacante fixo para jogar ao lado do Fred, nessa variação de 4-4-2 que o Roger procura, o nome pode ser ele. Se ele já vingar para esse ano, o nome, porque tem recurso e é muito completo. Por que não ser ele? Então, assim, o Fluminense renovou com ele até dezembro de 2024. O contrato passa a ser válido a partir de 16 de julho. O contrato passa a ser válido a partir de 16 de julho, correto? Quando ele faz 18 anos. Então, é um jogador para o Fluminense ficar de olho.
já assinou como se fosse uma forma de pré-contrato, porque só pode assinar quando tiver 18 anos. Então já o Fluminense assegurou ele aí até 2024. E é um jogador que a gente pode ver performar, se tornar ídolo e ainda gerar dinheiro, que eu acho que é o que o torcedor tanto sonha e quer. Caso aconteçam as vendas aí do Kaique, do Metinho, que seriam valores bastante interessantes e altos, daria para o Fluminense nos próximos anos estar fazendo isso. Tá bom, pessoal? Agora vale destacar. Parabéns para o Mário, mas ainda fica faltando Kaique, Metinho e Miguel. E Marcos Felipe. Renovação desses 4. Vamos cobrar também. Tomara que ele consiga fazer essas 4 renovações, porque eu acho que praticamente os jogadores de destaque hoje do Fluminense que estão vindo da base, fecha tudo. E é o que a torcida quer. Se for para apostar em pereba de fora, que aposte aí na meninada que tem muito talento e às vezes vai errar por falta de experiência ou ainda por nervosismo. Tá bom, pessoal? Esse foi o Fluminense Arretado News com as notícias do dia do Fluminense. Até amanhã. Grande abraço. Saudações tricolor.